por que rezar a liturgia das horas. A gente fez 2 vídeos, um baseado nos textos da Instrução Geral para a Liturgia das Horas e outro no texto do Padre Paulo Ricardo no seu site, onde ele nos dá 7 razões para rezarmos a liturgia das horas. Hoje, neste vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações para vocês. Antes, eu gostaria de lembrar que, além dos livros, a gente tem a possibilidade de rezar com o aplicativo, no celular ou no tablet, o aplicativo iLiturgia, um aplicativo muito bom que tem todas as horas canônicas, a oração da manhã, a oração do meio-dia, a oração da tarde, a oração da noite, o ofício das leituras, além de outras orações e orações complementares, inclusive. Vale a pena, para aqueles que têm dificuldade de adquirir ou de ter o livro em mãos. Obviamente também vale a pena, ao mesmo tempo que a gente reza com o aplicativo, com o celular, vale a pena também, aos poucos, buscar adquirir o livro e, como tradicionalmente se reza, rezar com o livro. Enfim, vamos a algumas considerações. A primeira que eu gostaria de fazer é que nos 2 textos, não sei se vocês repararam, rezar a liturgia das horas é algo da tradição da igreja, da história da nossa igreja de 2000 anos de existência. E isso para os leigos, não somente os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, os monges, mas é algo também dos leigos. E eu já fiz um curso há pouco tempo atrás a respeito da música na liturgia das horas. E o professor Cleiton Dias, um renomado professor de liturgia do Brasil, ele citava textos e nos mostrava no curso como que anteriormente na igreja, havia-se o costume dos leigos rezarem a liturgia das horas nas paróquias. Os sacerdotes, os padres, que também tinham a obrigação, mas ao mesmo tempo havia esse costume, essa tradição de se rezar, de abrir as portas da igreja para rezar as laudes, rezar as orações do meio-dia, rezar as vésperas com o povo. E o professor citava que antigamente não se tinha o livro, não se tinha inclusive não tinha o breviário, que é um resumo de tudo, que era um livro único onde estavam todas as orações em que o sacerdote deveria rezar ao longo dos dias e do dia. Então, anteriormente a confecções desses livros, a possibilidade de ter o breviário, os textos ficavam nas igrejas, nas paróquias, os hinos ficavam no coral da igreja. Então as pessoas se reuniam junto ao sacerdote e lá rezavam. O sacerdote abria a paróquia para rezar ele mesmo com os textos que estavam lá, com os livros que estavam na paróquia, na igreja, e depois, em outros horários também acontecia isso. Com a vinda do breviário, com a possibilidade do sacerdote ter em mãos o livro, facilitou para o sacerdote que em missões, que possivelmente em viagens, e em alguns momentos ele pudesse rezar o ofício em outros lugares e o livro acompanhá-lo. Mas com isso também foi perdendo um pouco o costume, e foi se perdendo essa tradição de estar rezando o sacerdote com o povo. E quem sabe daí é uma das razões para se ter perdido esse costume de rezar, do povo rezar na igreja e rezar a liturgia das horas. Dom Atanásio, num dos seus livros agora recentes sobre a Santa Missa, a Missa Católica, ele também cita que antes do Concílio Vaticano II havia também o costume de se rezar aos domingos, à tarde, às vésperas do domingo. Ele cita que antigamente não tinha missa aos domingos à noite, como nós temos hoje disponível em nossas paróquias, mas que as missas de domingo eram de manhã, que era um costume antigo. Inclusive eu ouvi isso de algumas pessoas que se preparavam para ir à missa, inclusive do dia anterior, o jejum era longo, de um dia para o outro, acordavam cedo, algumas pessoas se deslocavam de lugares distantes para chegar na missa, na igreja e rezar a missa e assistir às missas.
e que à noite, como não havia missa, era costume, né, nas paróquias, o sacerdote rezar com o povo as vésperas, né, inclusive não só as vésperas, mas também com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Dom Atanásio fala que esse era um costume, uma tradição salutar que poderia se voltar, né, no livro que ele está propondo algumas possibilidades para melhorarmos, né, para crescermos mais na devoção e melhorar também as nossas liturgias. Então esse ponto acho muito importante a gente ressaltar essa questão histórica. É histórico, é tradição que nós leigos, e a gente viu isso, a instrução geral, a gente viu o próprio Padre Paulo, a gente viu o Papa Bento XVI conclamando mesmo, né, nos chamando os leigos para rezarmos a liturgia das horas. Bem, outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que a liturgia das horas, como eu disse, como a gente leu, é liturgia, né? É liturgia oficial da Igreja. E para isso tem, não sei se vocês assistiram, tem uma aula do professor Rafael Tonon sobre as formas de rezar. Também vou deixar o link aí na inscrição, as melhores orações, como rezar melhor, né? Então ele vai dizer e vai explicar que a Santa Missa é a primeira oração, ocupa um lugar especialíssimo na Igreja, mas que abaixo da Santa Missa está a oração da liturgia das horas, porque ela é oração oficial da Santa Igreja, é liturgia oficial da Igreja. E aí ele vai dizer, ele está falando sobre as formas de oração, as mais importantes, então ele coloca ali a liturgia das horas logo abaixo da Santa Missa, e depois vem as devoções, o Santo Rosário, a Via Sacra, né, e outros tipos de oração. Então o professor ele exalta e diz da importância, inclusive com o seu testemunho também, que ele também reza a liturgia das horas. Outro ponto que é importante dizer que talvez a gente tenha dificuldade de rezar todas as horas canônicas, né? A gente no dia a dia, o leigo. Então a própria instrução, como também o que a gente ouve nas formações, diz que as horas principais são as laudes e as vésperas. Se fosse possível que a gente conseguisse pelo menos rezar as laudes e as vésperas, porque elas são as horas principais, né, numa hierarquia. Elas são inclusive as mais enriquecidas, porque nelas a gente tem os cânticos evangélicos, a gente tem nelas as preces, né, na oração das laudes as preces tendem a ser mais voltadas para a nossa espiritualidade, e na parte da tarde, nas vésperas, as preces tendem a ser mais de intercessão por toda a Igreja, por todo o povo de Deus, pelas necessidades gerais, né? Então a gente vê que os textos são um pouco mais, vamos dizer, enriquecidos, né? Não sei se poderia usar essa palavra, mas que são as horas mais importantes. Então que a gente deve fazer um esforço para rezar pelo menos essas 2 horas. E eu acho muito importante porque, não sei se quem reza já percebeu, que nas vésperas, o cântico evangélico que tem nas vésperas é o Magnífica. E isso vem de encontro com algo que para nós, que também somos consagrados a Nossa Senhora, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele nos pede como hábito, né, para mantermos aí a nossa consagração e a gente viver o dia a dia a consagração a Nossa Senhora, ele nos pede para rezarmos esse cântico, o Magnífica. Então é oportuno, né, sempre que rezo nas vésperas o Magnífica, eu lembro, né, da devoção, da consagração, e faço isso também com esse espírito de piedade e de memória, né, da consagração que nós temos e que somos de Maria, de Nossa Senhora. E por fim, uma última consideração que eu queria fazer é que, como os padres religiosos, algumas pessoas têm a obrigação, e nos seus votos têm essa obrigação de rezar, então muitas vezes quando rezamos a liturgia das horas e rezamos esses textos, nós rezamos, além de rezarmos junto com eles, com os sacerdotes do mundo inteiro, com os padres, com o Papa, com os bispos, além de rezarmos juntos com a Igreja toda que reza esses textos e reza toda a liturgia, esse santo ofício,
nós podemos fazer reparação e rezar por aqueles que não rezam. Infelizmente, né, isso ocorre por diversas razões, então muitos daqueles que são obrigados a rezar, infelizmente, não rezam. E nós podemos rezar no lugar, entre aspas, rezar em reparação. E isso eu aprendi muito cedo com uma comunidade que a gente tem proximidade a ela, que ela tem o carisma dela, a reparação, e uma das obras, ações de reparação que essa comunidade faz é rezar a liturgia das horas, para benefício pessoal, para benefício também da comunidade, para o crescimento espiritual, como oração também pessoal e comunitária, mas também nesse sentido reparatório. Rezar pelos sacerdotes que perderam o costume de rezar, rezar por eles, rezar com eles, pedir a Deus por eles, interceder por eles nesse momento. Enfim, dizer que aqui na nossa paróquia, aqui na nossa associação, Associação da Divina Misericórdia em São João Nepomuceno, nós adquirimos o hábito e o costume de rezar todas as terças-feiras e todas as sextas, 6 horas da manhã, as laudes comunitárias. Quando não temos missa, porque todas as quintas-feiras temos missa na capela da associação, quando não temos missa também rezamos as laudes nesta manhã, todas as quintas-feiras. Rezamos também em algumas ocasiões, quando convocamos para rezar, recolhimentos, retiros, alguns momentos a gente tem buscado esses momentos e temos buscado introduzir as laudes e em alguns outros momentos também rezar as vésperas. O professor Rafael Tonon, inclusive nesse vídeo, ele recorda que algumas orações, como o que nós chamamos de celebração da palavra, é uma paraliturgia, não seria uma liturgia oficial da igreja, aquele rito da celebração da palavra. E que ele mesmo cita algumas experiências que teve e que acha importante, talvez na liturgia da celebração da palavra, incluir a liturgia das horas, rezar a liturgia das horas e distribuir a comunhão logo após. E é dessa forma como nós temos feito aqui na capela da Associação da Divina Misericórdia todas as terças e sextas-feiras. E quando não temos missa, também fazemos isso nas quintas-feiras. E assim nós vamos buscando ampliar, vamos buscando rezar, divulgar e ao mesmo tempo nos beneficiarmos dessa oração que a igreja nos dá. Bem, depois de fazermos essas considerações, acho muito importante que cada um de nós busque no seu dia a dia, na sua vida, quem sabe em alguns momentos como um advento, quaresma, esses tempos em que a gente busca dedicar um pouco mais à oração, quem sabe nesse tempo seria um tempo propício aí para reservar um tempo, reservar o horário ao longo do dia e esforçar para rezar a liturgia ao longo do dia, no máximo das horas possíveis, e não sendo possível todas as horas, rezar pelo menos as laudes, as vésperas.